Aromaterapia como biotecnologia. Já ouviu falar nesse papo? Então vem comigo e vamos trocar essa ideia hoje. Olá, siderais, como é que vocês estão? Bom, eu hoje tô aqui, fechadinha na minha sala, porque tá um dia de chuva, a temperatura caiu, apesar de ser primavera, mas tô aqui pra gente bater papo, pra gente conversar e refletir. E hoje o tema que eu quero trazer para vocês é uma mescla do que é biotecnologia, bioterapia e o que a aromaterapia tem a ver com tudo isso. Bom, biotecnologia é um termo que muitos terapeutas estão usando para explicar o sentido tecnológico-espiritual dos efeitos das terapias integrativas relacionadas à natureza, principalmente no indivíduo. E bioterapia, ela entra meio que nesse mesmo conceito para explicar que a bioterapia ela age em todos os corpos, né, do indivíduo, em todas as frentes. Então a nossa constituição, quando a gente está falando de bioterapia, a gente está falando que uma terapia integrativa, ela não age só no físico, ou só no emocional, ou só no mental, ou só no energético, ou só no espiritual. A bioterapia, ela funciona em todas as nossas camadas, em todas as nossas frentes quanto indivíduo. Então, às vezes, uma queixa, ela pode estar relacionada a um mal físico, então a gente procura o terapeuta falando, eu tenho alguma questão física, mas o terapeuta que tem esse olhar holístico e integrativo, ele vai observar todos esses campos, todas essas camadas, todos esses corpos do seu interagente e tratar da melhor forma possível, aonde a leitura ela é feita como um todo. Então, se há um desequilíbrio energético, ele pode estar afetando o corpo. Se há um desequilíbrio físico, ele pode vir de uma ancestralidade, que está falando já de espiritualidade, e assim sucessivamente. E onde a aromaterapia entra nesse quesito? Quando a gente olha a aromaterapia como uma biotecnologia de desenvolvimento psicoespiritual, você consegue extrair uma camada mais profunda, aonde, assim, quem não trabalha muito com essa vertente não perde em nada, né? Continua trabalhando com os óleos essenciais da forma profunda que a gente já vê, né, acontecendo no setting terapêutico. Mas olhando algumas práticas que a gente tem, ter essa noção da possibilidade de expansão de consciência que uma planta destilada pode trazer é uma ferramenta muito profunda. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trazer para vocês exemplos, tá? Por exemplo, a gente dentro da aromaterapia tem uma prática que é a meditação ativa, ou o que a gente chama fitoolfativa, né? É uma meditação em que você pinga o óleo essencial na fita olfativa, pode ser num cotonete, enfim, e se expõe a esse óleo, você fica inalando esse óleo e se percebendo, né? Aonde a gente percebe esse efeito biotecnológico e psicoespiritual? No material que emerge a partir dessa ação. Então, eu sento ou deito de forma relaxada, estou ali com o óleo essencial que o meu aromaterapeuta me passou, ou explorando alguma característica específica de um óleo e me coloco nessa postura meditativa em relação ao óleo. Eu aproximo essa fita olfativa, fico ali inalando o óleo e prestando atenção no que acontece comigo enquanto eu estou nessa ação. Normalmente, a gente consegue fazer um rastreamento muito preciso de quais são as informações que esse óleo está tentando acessar desse indivíduo para trazer para a consciência. É uma prática de aromaterapia extremamente simples, mas muito poderosa e reveladora. Então a gente consegue rastrear o corpo, percebendo para onde, para que parte do corpo que o óleo está indo. Então ali a gente já identifica que tem uma couraça, que tem uma memória represada ali, né, formando
essa couraça, que aí a gente vai orientar como dissolver isso, essa energia que está ali represada, né, se soltar aí para o seu estado psíquico fluido. A gente começa a observar quais são as memórias, quais são as sensações que o óleo traz, quais são as memórias que o óleo traz, quais são as imagens que o óleo traz, e aí a gente vai indo para um movimento mais de abstração. E não é incomum acontecer que interagentes comecem a se lembrar ou acessar imagens e memórias de situações pelas quais eles nunca passaram. Isso depende muito dos óleos que a gente trabalha. Tem óleos, inclusive, que já tem uma conotação, sim, mais espiritual. Dentro da nossa gama de óleos, tem óleos que a gente trabalha muito especificamente para acessar determinados registros akáshicos, né? Acessar situações traumáticas que às vezes a pessoa nem imagina que está na sua linha do tempo em outro lugar. Então, sim, dá para usar uma terapia junto com a apometria, quando você abre campo e vai rastrear o que está acontecendo, com a vantagem de que quando a gente trabalha com a aromaterapia como uma biotecnologia, ela não só encontra uma informação, né, aquele óleo essencial não só encontra uma informação, quanto ele está alinhado com aquela informação que ele acessou. Ou seja, um óleo essencial só vai rastrear algo que ele pode tratar. Então, se você troca o óleo para fazer o mesmo processo, muda completamente o tema. E essa é a parte mais fantástica dos óleos essenciais e da aromaterapia dentro dessa linguagem. Então, por que a gente afirma que um óleo essencial, por exemplo, como o pinho siberiano, trata mágoas, ressentimentos e rancores? Porque na prática clínica, nós temos, tudo bem, os componentes químicos que compõem o óleo, que trazem, né, essas informações, mas na prática clínica uma coisa casa com a outra. E a gente percebe que quando a gente expõe o indivíduo a este óleo, são determinadas expressões internas e memórias e material, né, insumo interno que emerge e que tem a ver com esses temas. Então, o pinho, ele por ser um óleo, por exemplo, estou dando esse exemplo do pinho porque foi o que eu lembrei agora, né? Por ele ser um óleo que ele trata questões emocionais muito profundas, né? Ele vem de um lugar que tem muito gelo, então a gente também fala, o pinho siberiano vem da Sibéria, aquelas questões que estão congeladas, que são profundas, mas que também precisa de muita resiliência, de muita fortaleza para serem transformadas e trazer, né, é uma das palavras que a gente usa para pinho, né, trazer essa fortaleza, essa consistência. Você trabalhar o pinho, você vai entender que ele tem ressonância com esse assunto, né? Então, quando a gente vai trabalhar o pinho para parte terapêutica, ele vai limpar aquilo que está ali congelado no coração, né? Você percebe essa linguagem em todos os olhos. Se você vai trabalhar um cítrico, ele vai acessar memórias da infância, ele vai tentar trazer solarização, alegria, motivação, né? E por aí vai. Então, quando a gente olha um óleo essencial de uma determinada planta como biotecnologia, usando a aromaterapia como uma bioterapia, é muito interessante a gente observar esse caminho que o óleo faz. O óleo, né, que vai ser ali utilizado, ele vai levar o indivíduo para aquela memória, trauma ou situação a ser tratada que tem a ver com os temas que ele trata. Então é por isso que é tão preciso, né? Então você vai ser exposto ali, vai fazer uma meditação com determinado óleo, ele vai caminhar, ele vai mostrar algo e ele mesmo vai tratar aquela questão que emergiu do interagente. Então, essa é uma prática que a gente faz nas jornadas terapêuticas, que geralmente são muito emocionantes, porque você coloca 15 pessoas inalando o mesmo óleo. 15 pessoas vão ter as suas vivências, as suas memórias, os seus cantinhos que vão ser tocados de acordo com a sua subjetividade. Então, não vai emergir, vai emergir uma mesma faixa, mas não vai emergir uma mesma coisa. Cada um tem os seus símbolos internos, né? E é isso que faz a gente ser tão rico e ao mesmo tempo diferente dos demais.
Mas seja lá o que aquele óleo, quanto biotecnologia rastrear na sua linha do tempo, ele também tem o potencial de tratar aquela queixa, não é incrível? Então, dentro desse olhar, eu gosto muito de trabalhar o conceito mais psicoespiritual com a aromaterapia, porque a gente tem todas as nossas bagagens já aqui dessa existência, mas determinados óleos podem fazer com que a gente chegue mais longe e trabalhe camadas mais profundas e expanda cada vez mais a consciência, a depender de qual é a planta que você está utilizando ali na sua meditação, tá bom? Então esse foi o pedacinho aromático que eu quis trazer para você nesse dia mais, né, nessa semana um pouquinho mais fria, mais chuvosa, e trocas aromáticas para esse canal aqui também, tá bom? Vejo você no próximo vídeo, até lá, tchau, tchau!